Hoje eu liguei, ontem eu acho que eu liguei para um advogado da igreja, o Tiago, e perguntei a ele o que é uma providência cautelar. Eu já sabia, mas eu queria saber de uma pessoa especialista no direito o que é uma providência cautelar. E ele me explicou que providência cautelar é quando um direito seu está sendo violado de alguma maneira, qualquer área. Uma coisa que você tem direito está sendo violada, você está se sentindo prejudicado. Então você faz uma providência cautelar, você faz uma antecipação de proteção. Você faz um requerimento e a justiça faz uma proteção naquela área que você está sentindo que pode ser, prejudicado. Eu quero dizer para você que é isso que Deus está fazendo na sua vida hoje. Deus está enviando para nós uma providência cautelar, porque se quando você sair ali fora, o diabo se levantar contra você, já foi liberado do céu uma ordem de proteção e segurança sobre a nossa vida. Se você recebe, diga amém e aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. A igreja, eu estava lendo o texto do Salmo 91 e Deus falou isso. Esse texto é uma providência cautelar. Nós não podemos, meus irmãos, ver o mundo espiritual, mas nós podemos adentrar e nos mover no espiritual, pelo que a Bíblia fala dele. Com seus olhos você não vê anjo, você não vê demônio, você não vê o agir de Deus, você não vê o mundo espiritual em movimento, a não ser que Deus o unja e libere uma visão. Naturalmente não vemos, e a gente fica conjecturando algumas coisas, falando outras, mas outras falamos com certeza, porque a Bíblia nos fala, a Bíblia nos revela, como por exemplo sobre a morte. A Bíblia diz que quando o justo morre, na mesma hora ele vai estar com o Senhor. Na mesma hora vem anjos buscá-lo, buscar o justo para estar no lugar. Então você não percebe, e nessa noite talvez você não está vendo, mas uma providência divina, uma medida cautelar foi liberada para a sua vida. Quando o diabo vier, diga: quando o adversário vier, e se vier, Deus já enviou o escape, a cura, o milagre para as nossas vidas. 1 Reis 18 é o texto que temos meditado durante essa semana, desde quarta-feira. E o pastor Carlinhos pregou nele, nós temos nos reunidos e meditado nele, e durante a semana temos lido os pastores, e Deus tem falado muito, e hoje de manhã falamos sobre ele, e Deus tem falado muito ao nosso coração. Deus tem falado conosco, com a igreja, que é necessário nós vivermos o profético, retornarmos para o profético, nos movermos no profético, porque a secularização, a agitação do dia a dia, tudo isso nos tira disso e nos põe no racional somente, no físico, no que vemos, sentimos, percebemos. Mas Deus quer trazer a sua igreja, eu e você, para o mover profético. Quem recebe, diga amém. Deus quer trazer você para viver o profético, para perceber o profético. E hoje quando eu terminei de pregar essa mensagem, algo parecido, tinha aqui um profeta de Deus. Ele não é membro dessa igreja, mas é. Ele pertence a essa igreja, mas não pertence. Ele faz campanha de oração, e quando cheguei ele estava com um cajado, um pedaço de pau, desse tamanho na mão. E ele chegou aqui fora, ele não sabia, ele não participou do culto. Mas ele foi lá no terreno, porque hoje nós começamos a podar o terreno lá, saiu a liberação. E ele foi lá no terreno, e ele levou azeite, levou farinha, amarrou nas aves. E Deus, ele disse para mim, Deus mandou eu cortar esse galho. E ele cortou um cajado desse tamanho. E quando eu acabei de pregar essa mensagem no mover profético, ele estava ali fora me esperando, e nós saímos, e ele disse: Deus mandou te entregar isso. E a gente que entende o mover profético, eu disse: Deus está falando. Deus quer nos levar ao profético novamente. Um dia Jacó cansou de ser passado a perna, e ele foi lá e se moveu no profético, cortou umas varinhas de álamo e colocou nos bebedouros das ovelhas. E disse assim: a partir de hoje, toda ovelha que der cria,
vai dar cria desse jeito, porque essas desse jeito pertencem a mim. Eu já estudei essas varinhas para saber se tem algo medicinal, algo qualquer coisa. Não tem nada. É um mato que ele pegou e cortou lá. Mas o que prevaleceu foi a palavra dele, a fé dele. Ele se moveu no profético. Quem crê, diga amém. Nós vivemos isso ainda, poucos creem. Mas a minha esperança é que até no final da mensagem muitos deem glória e muitos digam amém. Porque é o que Deus quer nos levar. É mover no profético. Quando Elias orou por aquele Naamã, por aquele homem que veio para falar com Eliseu, melhor dizendo, que ele era coberto de lepra. O profeta falou com ele: vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. O Rio Jordão não tem nada. Ele mergulhou 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6, nada aconteceu. Mas na 7ª vez ele ficou curado, segundo a palavra do homem de Deus, porque ele se moveu no profético, no sobrenatural. Quando nós caminhamos no profético, nós dominamos o território que habitamos. Nós influenciamos e exercemos autoridade no território que vivemos. O profético vem de Deus. O profético te faz, como Pedro, andar sobre as águas. Quem recebe, diga amém. Ele andou, ele estava no profético, ele estava debaixo da palavra de Deus, ele estava na obediência. Jesus disse para ele: vem, Pedro. Ele teve a coragem, ele foi. Diz a Bíblia que quando ele olhou para o lado, que ele viu o vento, que ele viu as ondas, ele sentiu medo, e então ele saiu do profético, ele afundou. Quando nós não olhamos para as nossas limitações, olhamos sim, mas nós dizemos: nossas limitações são grandes, mas não são maiores do que Deus. Quando nós olhamos para as promessas de Deus, e nós cremos nas promessas, nós começamos a viver o profético, o sobrenatural. Nós começamos a ver milagres, a receber milagres, a experimentar milagres. E as pessoas que estão na nossa volta muitas vezes não entendem o que está acontecendo na sua própria vida, na vida da pessoa. A pessoa fala: mas como pode? É porque eu já aprendi a me mover no profético. A mover no profético. Esse texto aqui que estamos aqui, deixa a Bíblia aberta, é um texto que Israel estava desviado. Israel tinha se afastado dos caminhos do Senhor. E porque ele se afastou do caminho do Senhor, o profeta Elias, ele liberou uma palavra. Ele disse: segundo a minha palavra. A Bíblia não diz que Deus mandou ele falar. A Bíblia diz que ele falou segundo o que eu falar. Mas eu tenho certeza que Deus estava por trás disso. Porque quem vive no profético não anda desatento. Posso ouvir um amém? Repita: quem vive no profético, quem se move o profético, não anda desatento. A Bíblia diz: vigiai. Não é orar e vigiai. Porque primeiro você vigia, e você vê a necessidade, você tem um discernimento, e depois você ora. Orar antes de vigiar é dar tiro no rumo que o inimigo não está. O inimigo está ali, eu estou dando tiro para cá, eu nunca vou matar o inimigo. Mas quando eu vigio, e aí sim eu dou tiro, eu oro, da medida certa, da maneira certa. Quem está entendendo, diga amém. Elias, eu creio que ele estava debaixo de uma direção de Deus. E ele chega para o rei Acabe e diz para o rei Acabe, fala: segundo a minha palavra, não vai chover sobre a terra de Israel, até que eu fale que vai chover. E diz a Bíblia que ficou quantos anos? 3 anos e 6 meses. Esse texto fala 3 anos, porque a Bíblia não se pega a detalhes, mas quando você lê lá na frente, você vai ver que foram 3 anos e 6 meses sem chover. Não só sem chover, não caiu também orvalho. E você sabe da função do orvalho. Uma terra suporta muito mais se não chove, mas cai o orvalho. Ainda nasce alguma coisa, ainda brota alguma coisa. Mas se não chove e nem o orvalho cai, as plantas, o solo morre por dentro. Não só a casca, a folha cai, mas morre por dentro. E Elias falou: não vai chover. 3 anos e 3 meses. Por que? E 6 meses. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque aquele homem chamado rei Acabe desviou da presença de Deus. E não somente desviou, ele levou todo Israel a se desviar da presença de Deus, que é mais grave ainda. O problema, muitas pessoas vão ter um juízo muito duro, porque eles não somente desviaram, porque eles se desviaram, as filhas se desviaram, os filhos se desviaram, o casamento acabou.
A nossa responsabilidade é muito grande, como chefe de família, como homem de Deus, como igreja de Deus. Quando a igreja esfria, quando um crente se desvia, ele leva muita gente com ele. E o rei Acabe levou toda a nação se desviou, a nação abandonou Deus, a nação começou a prestar culto a Baal, a nação começou a construir templos dentro de Israel. O povo eleito começou a construir templos para adorar o Deus da fertilidade, o Deus da abundância, o Deus da agricultura, Baal. Acabe se casou com uma bruxa chamada Jezabel, que é símbolo de quê? De sensualidade, luxúria e todo tipo de perversidade. Ele se casou com essa mulher, e essa mulher era filho de bruxo. O nome dela era um nome que invocava o bruxo, o satanismo, que invocava os espíritos, inclusive Baal. Ela era sacerdotisa de Baal. Essa mulher construiu templos em Israel, perseguiu os profetas verdadeiros, matou os profetas de Deus. Muitos tiveram que fugir e se esconder. E eu quero dizer para você, onde tem idolatria, tem assassinato, tem morte, tem prostituição, tem adultério, tem tráfico de criança, tem todo tipo de miséria, porque a Bíblia não falha. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, um demônio chama outros demônios a estarem com ele. Quando a casa não está cheia do Espírito Santo, quando a vida não está cheia do Espírito Santo, então o diabo começa a trabalhar. E se diga de passagem que o diabo tenha trabalhado. Você sabia que o diabo está ensinando a Bíblia a muita gente há muito tempo? O diabo está ensinando a Bíblia há muito tempo a muita gente, a pastores, a líderes, a muita gente. Estão lendo a Bíblia sem discernimento. Ele tentou ensinar a Bíblia a Eva, e ele levou e persuadiu Eva. Ele disse: não foi assim que ele disse, o Todo-Poderoso. Não é assim que está escrito. A Jesus, ele citou Deuteronômio para Jesus, ensinando a Bíblia para Jesus. Ele citou Salmo 91, ensinando a Bíblia para Jesus. Mas só que ele estava falando com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, um homem que lia a Bíblia, um homem que passava a noite inteira orando como homem, Jesus Cristo, nosso Senhor. E Jesus disse: ei, não vem para cá não, porque aqui não é um crente frouxo, aqui não é um crente que não tem intimidade com Deus, aqui não é um crente, um saco vazio, aqui é um homem cheio do Espírito. Mas o diabo tem ensinado a Bíblia. Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, por dar ouvidos o quê? A ensinos de demônios. Ensinos de demônios, doutrinas malignas. Então as pessoas vêm, por exemplo, denegrindo a igreja do Senhor. A igreja é como casamento. O casamento é uma instituição divina para a felicidade do gênero humano. Deus criou o casamento para os dois serem felizes. Casamento não é para briga, discórdia. Casamento é para completar você. É para você sorrir mais, você cantar mais, e você ter uma pessoa para lutar com você nas horas de dificuldade, nos momentos de crise, na luta financeira, nos momentos de enfermidade. Você tem dois ali, um dizendo para o outro: vamos, vai dar certo. Quando um está caído, o outro levanta. Mas aí o diabo está tentando transformar o casamento nisso aí. A igreja foi criada no céu para ser vivida na terra. Só que tem gente que está falando, sabe o quê? Que a era da igreja acabou. Que você pode ser crente em casa, na internet. Você não precisa vir ceiar não. E o Salmo 122, hoje os diáconos recitaram aqui de manhã cedo, 7h pouca na nossa reunião. Salmo 122, versículo 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O crente de verdade, ele tem alegria na casa de Deus, na comunhão dos santos. Hebreus capítulo 10, versículo 25,
se não me falha a memória, diz assim: não deixai-vos de congregar. E a gente dizendo: preciso de igreja não. Igreja tem muito erro. Tem mesmo, sabichão. Isso aí não é novidade. Onde tem gente como você e eu, tem erro. Mas aqui tem um grupo de pessoas que tem deixado o Espírito Santo trabalhar, e nosso objetivo é agradar o Senhor. E se é agradar o Senhor, é entrar janeiro de um jeito e chegar dezembro bem melhor. Se é agradar o Senhor, tem vida transformada. Sabe aquele crente que dizia assim: eu não levo desaforo para casa? Agora ele diz: eu levo desaforo sim. Porque quem toma a frente da minha vida, para me justificar, para me vingar, para mim abençoar e cuidar de mim, meu segurança, é o Senhor Jesus. Verdadeiro evangelho. Acabe desviou a nação. Jezabel bagunçou geral. Sabe o que tinha lá? O que tem hoje. Você já ouviu falar da legalização da prostituição e do adultério? A legalização. No nosso país não é legalizado, mas é aplaudido há muito tempo, e como no tempo de Jezabel. Escute, no tempo de Jezabel, o marido podia sair de casa e dizer para a esposa: eu vou adorar a Baal. E ela falava: tudo bem. Ele vinha, acendia uma vela, fazia uma cruz de ponta cabeça, dava uns pulinhos lá e fazia o culto dele. Quando terminava, ele ia na parte lateral do templo, encontrava uma mulher, pagava ela e entrava no quarto e tinha relação sexual com ela. Isso se chamava o sacrifício às prostitutas cultuais. Ninguém, as autoridades de Israel, dizia: calma, isso é legal. E ele chegava em casa e dizia para a esposa: eu estava adorando a Deus. Ela sabia o que estava acontecendo. Isso passou a ser liberado em Israel. E você fala: meu Deus, tinha isso? É igualzinho tem hoje. Graças a Deus que Deus não responde a todas as nossas orações, porque muitos dos nossos filhos desejaram ser um artista de televisão, um artista famoso de cinema, e é a mesma coisa. A mesma coisa. Então faz sexo com vários homens, sexo com várias mulheres, em rede mundial, não só nacional, mundial de televisão. E o povo aplaude e diz: isso é o nu artístico, isso é cultura. Eu quero dizer que isso é pecado, isso é abominação aos olhos de Deus. Isso não tem nada de cultural, essa é a cultura do inferno e não é a cultura do céu. Difícil esse discurso, mas você pode dizer amém? Diga: Deus, me livra do laço do passarinheiro. Isso tem sido laço para muitas pessoas. O laço do passarinheiro é invisível, é imperceptível, é engano. Ele te pega pelo engano, ele te engana. É como esses golpistas do telefone, esses golpistas que chegam na casa das pessoas com mentira. Teve um deles que chegou na casa de uma querida irmã aqui e falou: eu vim recolher seu cartão de crédito, é o banco, bababá, e pregou uma peça. Coitada, ela ficou envolvida e entregou o cartão de crédito. E ele disse: pode cortar o cartão. Ela cortou o cartão todo, mas não cortou o chip. Ele foi lá e tirou 17 mil da conta dela. E ela ligou para mim desesperada. Golpista. Isso é laço do passarinheiro. Mas nessa noite o Senhor já mandou para você uma providência cautelar. Diga aleluia. Aleluia. O dia que você estiver com o seu advogado, sei lá, em qualquer lugar, que você ouvir essa palavra, providência cautelar, você vai dizer assim: o meu Deus, hoje mesmo, pode ser qualquer dia, você vai dizer: hoje mesmo enviou uma providência cautelar para mim. A Bíblia diz que Deus nos protegerá em todos os nossos caminhos. Diga: em todos os meus caminhos. Diga: aonde eu for, aonde eu pisar, Deus vai nos proteger. Ele vai estar com a proteção dele. Diga aleluia. E aí, meus irmãos, Israel se tornou essa coisa difícil. Por causa desses pecados todos, a nação foi amaldiçoada.
Então, irmãos, começaram a morrer gente de fome, a miséria chegou, não havia prosperidade, não havia nada, fome, miséria. Sabe o que Acabe fez, o rei? Ele pagou a polícia federal, o exército, a polícia militar, a polícia civil, e ainda contratou mercenários e para procurar Elias em todos os lugares. Acha esse homem, diz que ele ia, a Bíblia diz, Obadias disse para Elias, falou: Elias, meu filho, o rei mandou te procurar em todo lugar. Nós íamos a nações e pagávamos a nação, dizia: olha aqui o dinheiro, por favor, se ele está aqui, não minta para nós, mostra onde ele está, procurando Elias. E sabe onde Elias estava? Debaixo de uma proteção cautelar de Deus. Podia procurar até morrer que não ia achar. Mas sabe onde ele estava? Na casa, nas terras de Jezabel. Primeiro ele fica 1 ano e meio no ribeiro de Querite, sendo cuidado de Deus. E diz o Flávio Joséfo, historiador, que Jezabel começou a fazer obra de feitiçaria e magia negra. A seca que aumentava, ela dizia para Acabe: fique tranquilo que o meu Deus Baal vai resolver. E ela fazia pedaço de pão fresquinho, saído do forno, carne, e fazia aquela oferenda e punha na janela. E vinha um urubu, um corvo voando todo dia, de manhã e de tarde, pegava aquele pedaço de pão, aquela comida, e saía voando. Ela falava: Baal está recebendo. Que Baal? Nada. Era Deus que dava ordem àquele pássaro e dizia: vai lá e pega aquela comida fresquinha. Ninguém tinha comida, restava um pouco no palácio. E diz a Bíblia que 1 ano e meio o profeta comeu aquele pão quentinho. Chegava na hora certa, pão quentinho com manteiga e café. E ele comia lá no ribeiro, bebia água e dormia, ficava ali. 1 ano e meio, 2 anos e meio, ele ficou com a viúva de Serepta. Ele foi para a casa da viúva, melhor dizendo, e lá na viúva ele comeu 2 anos e meio. Ninguém achava, porque tinha uma palavra de Deus liberada sobre a vida dele. Deus escondeu ele, como diz o Salmo 1, debaixo das suas asas. Como a galinha protege os seus pintinhos, assim Deus fez, e assim Deus está fazendo. Quem recebe, diga amém. Diga: nenhum mal me sucederá. Diga: nenhuma praga chegará à minha vida, porque Deus dá ordem a seus anjos a meu respeito. Deus me conhece pelo nome. Deus cita seu nome para os anjos e diz: ei, vai lá. Chegou um dia, capítulo 18, versículo 1. Vamos ler juntos. Sua Bíblia está aberta? Deixa aberta, por favor. Capítulo 18, versículo 1, que diz assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai agora, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Agora chegou o momento que Deus fala com ele: vai lá e se apresenta a Acabe. Elias ia se apresentar a Acabe. Olha isso aqui. Quando ele estava indo se apresentar a Acabe, ele encontra com Obadias, um homem crente, no meio daquela podridão de pecado de Israel. Ele era um homem crente. Quando ele vê Elias, sabe o que ele faz? Ele cai de joelho, e ele olha e fala assim: é o Senhor mesmo, meu Senhor? Elias falou: sou eu mesmo. Ele falou: não me mate. Ele falou: não, fica tranquilo, meu filho. Aí Obadias falou: o senhor sabe quem eu sou? Ele falou: sei. O senhor sabe o que eu fiz? Ele falou: sei. O senhor sabe que eu cuidei dos profetas que Jezabel estava querendo matar? Eu escondi 50, depois eu peguei mais 50, escondi, eu dei comida a eles, eu dei pão e água para eles. O senhor está sabendo? Estou sabendo, fica tranquilo, você não vai morrer. Olha como o homem de Deus fez. Chegou, quando ele viu o profeta, ele ficou com humildade. Aí Deus tinha falado com Elias: vai se encontrar com o rei. Quando Elias estava vindo assim andando, o rei de lá, o rei já tinha procurado, o rei já estava desesperado. O rei estava procurando um pouquinho de comida para não morrer o resto dos cavalos que ele tinha no palácio. De repente ele vê Elias. Quando vê Elias, irmãos, aquele homem treme, desespera, e a primeira palavra que sai da boca daquele desviado é essa:
você é o perturbador de Israel? É você mesmo, Elias? Elias olha para o rei e fala assim: eu? Perturbador é você, seu desviado. Você afastou-se de Jesus, você se afastou-se de Deus e levou todo Israel com você. É por sua causa que essa maldição está sobre essa terra. A pobreza veio em consequência do seu pecado. Olhe bem, irmãos. Diante disso, ele reúne os profetas e faz aquele desafio que você sabe. Ele faz 2 altares e ele fala: o Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Diz a Bíblia que os profetas de Baal ficaram de manhã até mais ou menos meio-dia, fazendo tudo quanto é tipo de magia negra que você possa pensar. Automutilação, cortando o próprio corpo, sangrando, rolando no chão, gritando, babando. E Elias, quando deu por volta de meio-dia, ele começou a tirar onda. É verdade. Ele começou: ei, grita mais alto. Talvez o Deus de você está viajando, está dormindo, foi no banheiro. E quando deu meio-dia, ele cansou daquela coisa e falou: agora chega, vocês tiveram a vez de você, agora sou eu. Vocês não conseguiram fazer descer fogo do céu, agora é minha vez. Esse aqui é meu altar? Eles disseram: esse aí. Então ele falou: vai lá, pega água e molha. Já que é fogo, quero que fique bem molhado. Aleluia. De quem está entendendo, diga amém. E aí, irmãos, desce fogo do céu. Elias fala assim: recolhe agora todos os profetas de Baal e os de Astarote. Era 850. Isso era por volta de 3:30, 4 horas da tarde, porque 3 horas, na hora do sacrifício, o fogo desceu. E Elias reúne aquele povo todo, e aqueles milhares de Israel estavam ali, os desviados. Mas agora, diante disso, todos eles voltaram para Deus. E Elias manda matar todos. Falou: nós temos que limpar Israel dessa abominação. Isso é um símbolo, irmãos. Há coisas que ficam na nossa vida que nós temos que dar um fim completo. Não brincar. Às vezes você tem lá uma garrafa de uísque em casa, você se converteu, para que você tem isso lá? O jovem falou comigo: pastor, eu tinha uma bucha de maconha. O que você fez? Eu cheguei em casa, joguei no vaso e dei descarga. É isso mesmo. Às vezes você está flertando, brincando com a carne, e a Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Fugir. Irmãos, Elias mata aqueles profetas, e Israel vê a glória de Deus descer, o fogo descer. E Israel diz assim, versículo de número 39, dá para você ler comigo? Capítulo 18, 39. O povo diz assim: só o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Pega só o maior. Israel estava desviado. Agora eles presenciam fogo descer do céu e consumir o altar, o holocausto, consumir tudo. E aí Israel vai, cai de joelho e fala: Senhor, nos perdoa. E eles dizem: só o Senhor é Deus. Eu estava adorando o lazer, eu estava adorando meus filhos, eu estava adorando meu trabalho, eu estava adorando meu dinheiro, eu estava adorando minha casa, eu estava adorando a minha mulher, eu estava adorando meu esporte, eu estava adorando um monte de coisa. Mas hoje eu me arrependo e vou adorar só o Senhor. Só o Senhor é Deus. Diga: só o Senhor é Deus. Só as mulheres, diga: só o Senhor é Deus. Os homens, diga: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é dó. Só o Senhor. Pega dó maior, que eu acho que está muito baixo, muito alto. Vai aí também, Juninho. Só o Senhor é Deus. Não essa nota. Só o Senhor é Deus. Isso, vamos pegar, vai. Só o Senhor é Deus. Pega comigo, vai.
Só o Senhor é Deus. Só isso, de novo, vamos lá? Só o Senhor é Deus. Vai. Só o Senhor é Deus. Agora lá em cima. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Agora bem baixinho nós. Canta, solta a voz, a igreja, vai. Só o Senhor é Deus. Aleluia. De novo, vai. Só o Senhor é Deus. Agora lá em cima, solta a voz. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só as mulheres, eu quero ouvir. Vai, vai, tem que ficar redondinho, tá faltando uma nota. Só o Senhor. Aqui tá bom, vai. De novo. Só o Senhor. Agora vocês pegaram. Ré menor. Vai, vai. Só o Senhor. Vai. Capricho, Juninho, vai. Só o Senhor. Cante, meu irmão, cante. Cante. Agora lá em cima. Só o Senhor é Deus. Isso, glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Agora os homens, vai. Só o Senhor é Deus. Vai os instrumentos. Arabaxei, calabás. Ó Senhor, bem alto, vai. Só. Oh, aleluia. A última vez. Todos nós, vamos adorar. Vai. Só o Senhor é Deus. Israel louvando ao Senhor lá no Monte Carmelo. Só o Senhor é Deus. Oh, aleluia. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Agora escute os instrumentos bem baixinho. Israel estava louvando ao Senhor. Israel voltou para Jesus. Israel se converteu, se arrependeu e viu que o único Deus é o Senhor. E eles ficaram dizendo: só o Senhor é Deus. Aí Elias vai ao rei Acabe e diz: rei Acabe, porque eles estavam lá o dia inteiro, a noite inteira, e já estava amanhecendo. E ele chega para Acabe e fala assim: desce e vai tomar o de jejum, vai tomar o café da manhã, tomar um bom café que você está fraco. Essa militância espiritual cansa, desgasta o corpo. Quem prega sabe, quem ministra sabe, quem toca sabe. Vai tomar café. Porque, versículo de número 41. Porque eu ouço, diga eu ouço, barulho de muita chuva. Diga eu ouço, barulho de muita bênção, de muita vitória, muitas providências. Diz eu já ouço. Diz eu já ouço. Aleluia. Israel, irmãos, ele estava ministrando. Israel estava fazendo o quê? Só o Senhor. Só o Senhor é Deus. Que coisa linda. Só o Senhor É Deus. Só o Senhor é Deus. Aí Elias fala: vai, ele vai, porque eu já ouço barulho de muita chuva. Só, irmãos, se você ler o texto, se você estudar, você vai ver que não tinha barulho nenhum. Aonde estava esse barulho? Estava no espírito de Elias. Era a fé de Elias se manifestando. Era a fé de Elias dando voz ao que estava no peito dele, ao que ele cria.
Ele disse: não tem sinal nenhum, não tem trovão, não tem relâmpago, não tem vento, não tem água, mas eu já ouço barulho de muita chuva. A chuva está chegando. Aí diz a Bíblia que ele faz a segunda coisa. Ele fala para o rei descer, e ele sobe. Diga, ele sobe. Diz que ele subiu no cume do Carmelo e fez o que, meus irmãos? Ele dobrou o joelho e ficou orando, até que a chuva se manifestasse. Entre a liberação da sua fé e a manifestação dela tem um tempo. Entende, irmão? Entre a promessa e o cumprimento tem um tempo, mas aqui não é nem promessa. Aqui é entre a declaração de fé, o mover no sobrenatural e o acontecimento que está se profetizando. Tem um tempo. E ele foi passar todo esse tempo, não era no shopping, na praia. Não, irmão, ele foi passar na oração. Ele dobrou o joelho e ficou ali perseverando em oração, dizendo: Senhor, manda chuva. Chegou o tempo de chover. Traz a chuva. Senhor, traz a chuva. Senhor, traz a chuva. Se você ler no livro de Tiago, você vai ver que Tiago, falando de Elias, ele diz: Elias orou com insistência diante de Deus. Ele ficou ali pagando preço, dizendo: Senhor, manda chuva. Senhor, manda chuva. Se alguém ouvisse, ia falar com ele: para. Ele dizia: para nada. Você não sabe como é o mundo espiritual funciona. Talvez ele diria assim: sabe por que você não recebe vitórias? Porque você não sabe lutar com Deus. Você faz uma oraçãozinha de 1 minuto e acha que já está pronto. Você se esquece que é uma resistência no mundo espiritual. Olha, nós compramos aquele lote ali do lado, e desde que compramos, nós estamos querendo uma simples licença para limpar o terreno, capinar o terreno. O terreno não tem nenhuma árvore nativa, não é de preservação permanente, não. O terreno já foi um lixão de entulho. Todas as árvores que tem lá é mato. E aí você vai na prefeitura, fala que é no IDAR. Você vai no IDAR, fala que é na prefeitura. Então você vai numa pessoa que sabe mais. E aquela guerra até essa semana. Enquanto uma comissão reunida, o irmão indo, o Marcos e o Paulinho e não sei quem, e liga e vai e volta e vai no protocolo e faz digital, desfaz digital e faz, nossa, uma luta. E nós só no joelho. Jesus libera, Jesus libera, Jesus libera, Jesus derruba a burocracia, dá vitória, dá vitória, dá vitória. Essa semana saiu, essa semana nasceu. Elias sabia disso, irmãos. Eu estou terminando com essa palavra. Você precisa entender que você precisa perseverar em oração. Elias chamou o servo dele. E tem muitos servos de Elias por aí, viu? Elias chamou o servo dele e falou assim: enquanto eu oro aqui, você vai subir mais um pouquinho, vai lá em cima e olha para o lado do mar e vê se a chuva está vindo. O homem vai lá e olha e volta. O que ele fala? Não tem nada. Diga: não tem nada lá. Diga: não tem nada lá. De novo, irmão, bem forte. Você ouve essas palavras muitas vezes, todo dia, de maneiras diferentes. Não dá, não tem jeito, não consigo, não posso, não tem nada lá. E Elias faz o quê? Elias diz: não tem ainda, mas vai chegar. Não tem ainda, seus olhos não veem. Quando ele diz: eu já ouço barulho, ele não estava ouvindo com os ouvidos físicos, era o Espírito dele, a fé dele falando, meus irmãos. E sabe, às vezes eu falo que nós precisamos de outro lote daquele tamanho. E às vezes tem alguém aqui que pode ir lá comprar e nos dar. Alguns amém. Às vezes você tem muito dinheiro, você fala: não, vou comprar o lote. Isso aí para mim não é nada. Eles dão não sei quantos milhões aí num par de tênis. O menino estava falando para mim negócio de tênis. Eu falei: rapaz, não sabia que era assim. Tênis, você tem certeza? E ele começou a falar. Eu falei: meu Deus.
Tem um tênis aí que foi feito até um pacto satânico, vale milhões. Sangue de gente humana. Quem ouviu falar disso? Você viu, né? Pois é. E não é barato não, o cara paga caro para ter um tênis com um pacto com Satanás. Aí eu falei, deve parecer alguém. Mas sabe, irmãos, que essa igreja nasceu firmada numa base, a promessa de Deus. Quem supre as necessidades da igreja é o Senhor. Quando um coração se fecha, e há corações fechados aqui a vida toda, Deus sempre abre outros, nunca faltou nada. E aí uma irmã procurou e falou assim: eu quero doar todo mês 50 marmitas. Está pensando que vai vir de gente grande? Vai vir de gente simples como eu e você. 50 marmitas, nós vamos vender as marmitas e vamos ajudar o terreno. Está entendendo? Às vezes você fica esperando coisas mirabolantes, e Deus vai operar de coisas pequenas, e naquelas pequenas Ele vai trazer fartura e abundância para a sua vida. E você vai aprender que você não depende de homem, mas você depende de Deus. O ímpio fica olhando para você e fala: como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Faz assim, ó. Nosso Deus é grande e tem o melhor para nós, não o pior. E aí Elias falou para ele: volta lá 7 vezes. Olha essa palavra, eu li essa palavra à tarde. 7 vezes. Eu não tinha reparado isso, o Espírito saltou de mim. Primeiro o homem fala: não tem nada, não tem nada. Se você assistir o Jornal Nacional, você vai sair depois você vai sair oprimido. E outros jornais também. E conversar com certas pessoas também. Todo dia você está ouvindo: não tem nada lá, não tem nada lá, não tem jeito não, não tem nada lá, não vai dar certo não, não tem nada lá. É muito grande para nós, é muito grande, é muito grande. Entende, irmão, essa ladainha do inferno. E aí Elias falou com ele: volta 7 vezes. 7 vezes, você vai lá. Não fica me atrapalhando não, você vem aqui, me dá o recado e volta. E vai no mesmo lugar. Vai no mesmo e olha. Diga: no mesmo lugar. Tem um mistério aqui, viu? O Espírito vai trabalhar conosco. E na 7ª vez, ele volta. O que ele fala? Quem sabe? Eu vejo no tamanho. Ele viu uma coisa pequena. Ele falou assim: lá longe no horizonte tem uma nuvenzinha do tamanho da palma da mão. Eu botei minha mão assim, ó, ficou do mesmo tamanho. O que tem é isso. As pessoas que não andam na dimensão do profético não sabem reconhecer os sinais de Deus. E nessa noite Deus quer que você reconheça. Quando Elias ouviu isso, falou: pode ser pequeno para você, mas esse é o sinal de Deus para mim. Esse é o sinal de Deus para mim. Você lembra quando a igreja pegou fogo? E aqui na frente ficou um gasofilaço no meio do fogo, e o gasofilaço não se queimou, a cor não saiu, não desbotou, não ficou com fumaça, não queimou, no meio do fogo aqui. E tinha 200 e poucos reais, 300, não sei. Muitos irmãos falaram: esse é o sinal, pastor, esse é o sinal. Deus, os irmãos diziam: como que pode? Tudo queimou esse fogo, mas ele não queimou. E os irmãos diziam: é Deus falando, é Deus falando, é Deus falando, é Deus falando. E era Deus falando. Você tem que reconhecer os sinais de Deus. Você que é espiritual precisa andar vigilante e reconhecer os sinais de Deus. O que Deus está mostrando, o que Deus está fazendo, para não ir na direção contrária. E Elias disse: esse é o sinal. Já não preciso mais de orar, porque já chegou a chuva. E choveu mesmo, irmãos. Nessa noite eu falei isso tudo para dizer para você: você tem que viver o profético. Você precisa gerar os seus milagres em oração. Você precisa escutar pela fé, falar pela fé, caminhar pela fé, agir pela fé. Está entendendo? Como ele disse: eu já ouço barulho de muita chuva. Aleluia. E reconhecer os sinais de Deus. E cuidado com aqueles que dizem: não tem nada lá. Nunca não vai ter nada para você. Porque Deus disse: eu sou Jeová Jireh. Eu sou El Shaddai, o Deus
todo-poderoso, mas a palavra El Shaddai, El é Deus, Shaddai é aquele que amamenta, como a mãe amamenta o bebê. Entendeu, Sérgio? El Shaddai, aquele que cuida de nós. Viva o profético, querido. E assim eles viveram um grande milagre.